Pode começar, professor, já está gravando. Perfeito. Boa tarde a todos que estão falando telematicamente do Brasil, e eu não sei exatamente o fuso horário dos outros territórios que estão acessando o nosso encontro, o nosso evento. E antes de começar, eu gostaria de agradecer a organização do Instituto Ibero-Americano de Estudos Jurídicos, na pessoa do nosso presidente, Fábio Veiga, um grande amigo, diretor também desse evento, do professor também João Proença Xavier, devido ao convite de eu estar aqui moderando, mediando essas exposições, e também ao presidente do Coimbra Business School, Alexandre Gomes da Silva. No dia de hoje vamos tratar de um tema muito interessante, importante, eu vejo pelos materiais encaminhados, a relevância e a importância desses temas, os novos desafios dos direitos humanos. Para tanto, teremos aqui 7 expositores, gostaria de passar apenas algumas orientações gerais para dinamizar a nossa discussão, nosso debate e propiciar a exposição de todos. No primeiro momento teremos, como temos 7, temos cerca de pouco menos agora de 2 horas para tratarmos de todos os assuntos. Quero gerar um pouco de debate também, mas a nossa ideia seria 10 minutos para cada um apresentar. Eu sei que é um tempo curto, mas devido à nossa restrição de tempo, de período, nós precisamos restringir isso, 10 minutos a cada um. Eu sei que existem coautores, então eu pediria que vocês se organizassem dentro desse período e me dissessem também, no início da exposição, quem irá apresentar o trabalho, ou se ambos irão apresentar, na medida que eu chame e convoque cada um de vocês. Quando chegar nos 10 minutos, para facilitar a atenção, quando chegar nos 9 minutos, eu vou levantar a mãozinha aqui no sistema, para vocês verificarem que falta um minutinho. Daí eu dou um certo respiro. Quando ultrapassar os 10 minutos, eu vou interromper, porque é necessário a gente ensejar o debate. E eu prefiro que todos falem, exponham as suas ideias, e eu peço para os demais irem anotando as dúvidas, as perguntas, e ao final a gente debater, porque daí todos conseguem falar, e alguns temas podem gerar mais debates e polêmicas que outros, podemos dizer assim, e acabar prejudicando outros que poderiam expor. Então vamos combinar desse jeito, perfeito? 10 minutinhos, ao final nós fazemos um debate generalizado, com perguntas abertas para todos, e todos podem expor, contestar e aportar suas ideias. Muito prazer em conhecê-los, é uma honra estar aqui na mediação dessa mesa, a convite do Fábio Veiga, e já iniciando os trabalhos, e para aqueles eventualmente que não conseguiram se apresentar, podem, antes de iniciar a exposição, se quiserem, se assim o quiserem, apresentar ali em 1 minuto. Eu passo a palavra ao nosso primeiro, podemos dizer assim, palestrante ou painelista, Dr. Orlando de Souza Padeiro Filho. Por favor, tem 10 minutos, meu caro. Bom, boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Como eu já disse, né, eu sou pesquisador da área de Direito e Políticas Públicas, e o meu título, né, é O Notariado Brasileiro na Execução da Política Pública de Acesso à Justiça, com o casamento de pessoas do mesmo sexo diretamente nos cartórios de registro civil. Então, a ideia é partir da hipótese, né, que a política pública de acesso à justiça vem trazendo resultados positivos no Brasil, em especial a grupos minoritários em situação de vulnerabilidade, tornando a justiça mais efetiva e célere. Então, basicamente, uma definição da Maria Paula Buch, né, que ela é uma das maiores especialistas em políticas públicas no Brasil, as políticas públicas devem contribuir para estruturar o poder público e tornar sua intervenção mais efetiva e nacional, acelerando a modernização do Estado e a redução das desigualdades e a consequente inclusão social. Então, basicamente o Brasil, né, e muitos países da América Latina apresentam um quadro judicial com um excesso de processos, né, e alguns países vêm tomando algumas ações. No caso brasileiro, o Conselho Nacional de Justiça, né, que é um órgão do Poder Judiciário, ele vem tomando ações na melhoria desse cenário da justiça brasileira. Então, eu vou falar rapidamente uma frase aqui do Boaventura Souza Santos, sobre a questão de direitos humanos na atualidade, né? Que somos herdeiros dos processos de modernização e, muito embora as promessas tenham sido muito auspiciosas e grandiloquentes, temos acumulado um espólio de dívidas. Cada vez mais, de forma mais insidiosa, temos convivido no interior dos Estados democráticos com sociedades com índices de desenvolvimento pífios e indicadores gritantes de desigualdade.
Então, essa frase do Boaventura vem mostrar que, embora o discurso de direitos humanos seja um discurso bem grandiloquente, com palavras bem bonitas, na prática ainda apresenta-se muitos problemas, principalmente em países subdesenvolvidos. Então, no caso brasileiro, foram tomadas ações, né? Então, foi uma grande política pública do Poder Judiciário, que a política pública basicamente existe para você que o Estado tome ações para resolver algum tipo de problema público. E essa grande política pública de acesso à justiça vem institucionalizando formas alternativas de solução de litígios e institucionalizando uma justiça multiportas, em que o Poder Judiciário passa a não ser mais o único caminho de acesso à justiça. E nesse cenário, as serventias extrajudiciais, mais conhecidas como cartórios, vem recebendo algumas delegações, né, de procedimentos que eram somente judiciais, a fim de melhorar o acesso efetivo à justiça, seja na questão da celeridade ou da efetividade. Então, a ideia desse painel demonstrar, né, com alguns dados empíricos, que esse movimento, nessa grande política pública de acesso à justiça, vem trazendo resultados positivos. E exemplificar com um procedimento de casamento de pessoas do mesmo sexo, que foi institucionalizado no Brasil por uma resolução, né, do Conselho Nacional de Justiça, que permitiu que esse casamento fosse realizado nos cartórios, da mesma forma que os casamentos comuns, né, comuns ou entre pessoas de sexo diferente, já eram realizados no cartório desde o Código Civil de 1916. É interessante citar também a previsão constitucional, né, no Brasil para as serventias extrajudiciais, que são os serviços delegados, em caráter privado, em que o concurso público é obrigatório, e essa delegação é fiscalizada pelo Poder Judiciário. Então, esse modelo, a partir de 1988, permitiu que o serviço notarial de registral no Brasil fosse profissionalizado e o serviço fosse bem eficiente, com uma regulação bem rígida, com as corregedorias dos tribunais de justiça fazendo a fiscalização. Então, as serventias judiciais passaram a atuar de forma complementar, né, na função jurisdicional do Estado, nesse contexto de justiça multiportas, e há um movimento já está se consolidando, né, iniciou com o procedimento de divórcios e inventários diretamente nos cartórios de notas, e passou por alguns outros movimentos de próprio procedimento de reconhecimento de paternidade diretamente no Registro Civil de Pessoas Naturais, o casamento e conversão de união estável entre pessoas do mesmo sexo, autorizado diretamente no Cartório Civil de Registro Civil de Pessoas Naturais, e até o procedimento de 2018 de autorização para alteração de nome por mudança de sexo. Você tem uma colega que vai falar sobre transgêneros, né? Diretamente no Registro Civil de Pessoas Naturais. Então, essa grande política pública de acesso à justiça vem no movimento e facilitando a vida de minorias ou de hipossuficientes que muitas vezes tinham grandes dificuldades para fazer coisas muito simples, dado o contexto judicial, seja pelo formalismo, pela necessidade de advogado, ou pelo próprio tempo, né, do processo judicial tradicional. O modelo notarial brasileiro, né, ele segue o tipo de notariado latino, né, que é adotado basicamente pelos países com tradição de sistema jurídico romano-germânico, e há exemplos tanto na Espanha como em Portugal desse movimento de utilização a gente chama serventias extrajudiciais ou notariado, na execução de procedimentos que a gente chama de jurisdição voluntária, né, que seria sem ausência de lide e procedimentos um pouco mais simples que poderiam ser executados diretamente nos cartórios. Então, a Espanha tem a Lei 15 de 2015, né, que desjudicializou os expedientes, todos os expedientes que não afetam interesses de menores ou de pessoas que exigem proteção especial. Então, foi tomado cuidado, né, como existem algumas exceções no Brasil, quando há envolvimento de menores, por exemplo, não é permitido o reconhecimento de paternidade diretamente no cartório, é necessária a participação do Ministério Público. E em Portugal também tem a Lei 23 de 2013, que também transferiu todos os processos de inventários para os cartórios de nota, inclusive em situações que não há acordo. É uma diferença no caso brasileiro, né? Os inventários em que há algum tipo de lide, a intervenção judicial é obrigatória. Então, especificamente na Resolução 175 de 2013 do Conselho Nacional de Justiça, ela, na verdade, ela autorizou, mas o texto expresso dela veda
que as autoridades competentes se recusem à habilitação, celebração de casamento ou conversão de união estável entre pessoas do mesmo sexo, e que essa recusa implicará a imediata comunicação ao respectivo juiz corregedor para as providências cabíveis. Então, essa resolução, né, do CNJ, o CNJ atua na regulação, na padronização da regulação nacional dos cartórios. Ela vedou, foi vedado, né, que o casamento não fosse realizado. Então, a partir de 2013, passou-se a realizar normalmente esse tipo de casamento diretamente no registro civil de pessoas naturais. Essa resolução é baseada em 3 julgamentos que tem, eu queria citar rapidamente alguns trechos desses julgamentos, que foram base para a publicação dessa resolução e autorização desse procedimento nos cartórios. Então, na ADPF, na Arguição de Descumprimento do Preceito Fundamental 132 do Rio de Janeiro, com o relator ministro Aires de Brito, de 2011, ele cita assim: particularmente nos casos em que trata de direito de minorias, é que incumbe à Corte Constitucional operar como instância contramajoritária, na guarda de direitos fundamentais plasmados na Carta Magna em face da ação da maioria, ou no caso em testilha, por impor uma ação ao poder público na promoção desses direitos. Um outro trecho da ADI 4277 do Distrito Federal, é um voto da ministra Carmen Lúcia, de 2011. Bobbio afirmou na década de 80 do século XX que a época não era de conquistar novos direitos, mas sim tornar efetivos os direitos conquistados. E também tem um trecho de recurso especial 1.183.378 do Rio Grande do Sul, do relator ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, que diz assim: nesse caso, em regra, é o Poder Judiciário não legislativo que exerce um papel contramajoritário e protetivo de especialíssima importância, exatamente por não ser compromissado com as maiorias votantes, mas apenas com a lei e a Constituição. Dessa forma, ao contrário do que pensam os críticos, a democracia se fortalece, porquanto esta se afirma como forma de governo não das maiorias ocasionais, mas de todos. Então, assim, esses votos sintetizam a importância de algumas ações pontuais do Poder Judiciário em alguns contextos socioeconômicos, como da própria América Latina, como a própria colega vai citar a questão decolonial, como o próprio ativismo dialógico citado por Rodrigues Garavito, em que o Judiciário tem um papel mais ativo, e a partir dessa jurisprudência e dessas afirmações na proteção de minorias, o Poder Judiciário agiu com a publicação dessa resolução e autorizou o casamento entre pessoas do mesmo sexo a partir de 2013. Só para ter uma ideia numérica, desde 2013 até o final do ano de 2022 foram realizados 67 mil casamentos entre pessoas do mesmo sexo nos cartórios de registro civil de pessoas naturais. E para ter uma ideia, no ano de 2022 foram praticamente 12 mil casamentos entre pessoas do mesmo sexo contra 815 mil casamentos entre pessoas de sexos diferentes. Então, só para ver que a gente já tem uma relevância muito grande numérica desse procedimento. Por fim, como conclusão, né, esses números demonstram, né, que o grande objetivo do Estado Democrático de Direito, né, segundo José Afonso da Silva, que seria superar as desigualdades sociais e instaurar um regime democrático que realize justiça social, para esses objetivos serem perseguidos, são necessárias ações do poder público, muitas vezes por políticas públicas. E, por fim, o registro civil de pessoas naturais, por previsão expressa legal da Lei 8935 de 94, é obrigatória a existência de pelo menos um cartório de IRSPN em cada município do país. Então, isso traz uma capilaridade muito grande e favorece o acesso à justiça, principalmente de grupos menos favorecidos, seja socioeconomicamente ou cidades muito pequenas. Bom, era isso. Agradeço a atenção de todos. Fico disponível para questionamentos. Ampla exposição, temas bem relevantes e importantes. Não vejo a hora dos debates ao final. Dando sequência ao trabalho, chamo para a exposição o Dr. Jardilson Silva. Por favor, faça uma breve exposição também do seu currículo e inicie a exposição com o destaque do tema do seu trabalho. A palavra é sua. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Jardilson da Paz Silva. Os voy a hablar en castellano porque mi lengua de investigación y mi lengua también de publicación. He hecho mi carrera prácticamente entera ahí en España y también en Italia. Entonces, soy doctor en Historia del Derecho Constitucional y también postdoctor por esta universidad. He hecho también una estancia ahí en la Brown University, en la John Carter Brown Library, con investigaciones.
En resumo, también soy autor de libros. Estoy vinculado a la Universidad de Salamanca como investigador actualmente. También en otro grupo de investigación que es Rudolf von Jhering, de Historia y Dogmática de la Cultura Jurídica de la Universidad de Huelva, y algunos libros pues escritos. Lo más reciente pues, los tengo aquí para enseñar, que es este como Constitución, Prensa y Revolución, los movimientos liberales de Nápoles, Oporto y Turín y sus reflejos en los periódicos españoles. O otro, son los más recientes, ¿no? Este, que es Procesos Constitucionales de España, Portugal y Brasil, en el 19, pues Ciudadanía Confesional y Restricción de Derechos. Bueno, he hecho un artículo, pues, para iniciar, y veo que el tiempo es bastante corto, y voy a intentar, pues, cortarme en el momento que sea el momento de cortarse, y a ver lo que podemos pasar. Creo que intentaremos pasar lo máximo de informaciones posibles. Bueno, buenas tardes a todos. Pues os quiero dar la bienvenida de mi parte, agradecer la amable invitación que me ha hecho el profesor doctor João Xavier Proença para participar del seminario. Saludar también al profesor doctor Fábio Veiga del IberoJu, saludar al mediador de este panel de derechos humanos, que el profesor doctor Enrique Sormani Borgiani, como también saludar a todos los distinguidos colegas profesores e investigadores que impartirán ponencia pues en esta tarde. Yo me he quedado con el tema una constitución para la provincia de Bahía, adhesión a las Cortes de Lisboa, pues en el marco del proceso de independencia de Brasil. Este es una investigación ya que saldrá publicada y fue prácticamente una encomienda, por así decirlo, ahí por la Universidad Nacional de Argentina. Saldrá por Ismundi como un capítulo del libro, y aquí os doy algo de antelación. Bueno, a la estela del movimiento liberal de España y repristinación de la Carta Gaditana de 1812, la Revolución de Oporto de 1820 y los movimientos liberales de Brasil aportan al referido texto constitucional e implanta un nuevo orden liberal en el Imperio Luso. El capítulo de la referida Constitución, del que trata del modo de formar cortes y por ende el establecimiento del proceso electoral conformado anteriormente por el decreto de 1810, será utilizado en Portugal y en Brasil, así como en España, durante el que se quedó conocido como el Trienio Liberal. Y las bases del sistema electoral siguieron siendo utilizadas ahí en Brasil a lo largo del siglo XIX. El que se quedó conocido entonces ahí como el Trienio Liberal, que va de 1820 a 1823 en España, cuando un levante entonces impone al rey Fernando VII un gobierno liberal y la repristinación de la Carta de Cádiz. Estos acontecimientos abocaron a muchos países europeos y americanos a una espiral revolucionaria. Los vientos liberales del periodo hicieron entonces tremolar la bandera de todas las revoluciones de entonces, que era la Constitución de Cádiz o la Constitución Gaditana de 1812, como se puede constatar en un manifiesto de la Junta Provisional intitulada Portugal Regenerado de 1820, publicado en Lisboa, en donde en las reflexiones sobre las presentes Cortes Extraordinarias, en donde habla en el párrafo primero a línea 2, se habla de la famosa Constitución de 1812. Este objeto de elogios dos povos ilustrados da Europa, este futuro foco das luzes e germe da felicidade das quatro partes da Terra, 1820, en esta reflexión hecha ahí por la revuelta
que se pasó en 1820 en Oporto. La revolución de Oporto que venimos hablando fue un movimiento, para os dejar un poco más enterado del movimiento y aclarar pues, sus relaciones tanto con España como también con Brasil, con la historia de Brasil. Fue un movimiento de ideas de cuño liberal que entusiasmó a muchos adeptos a lo largo y ancho del Imperio Luso, inspirada también directamente a la Revolución Liberal de España, a consecuencia de la invasión napoleónica que esparció las ideas de la Revolución Francesa, pero sin los radicalismos que esta produjo en solo francés. Así bien, claro, hay que resaltar que las ideas liberales se aportan ahí en España antes de que entre Napoleón. Se entra un poco, mucho antes, ¿no? Al final del siglo XVIII y principio del siglo XIX, ya con algunos escritos en ese sentido de las ideas ilustradas. Los hechos entonces nos hicieron esperar, y la noticia de la eclosión de la Revolución Constitucionalista de Oporto fue recibida en las diferentes provincias brasileñas a partir del final del siglo de 1820, a final del año, perdón, de 1820, y a lo largo de la década con agitación y provocando fuertes conmociones, tanto porque ha salido victorioso el movimiento liberal por la posibilidad concreta del regreso del rey Juan VI de Portugal, establecido en Río de Janeiro a la altura y de donde gobernaba todo el imperio. Así se lo exigían también los revolucionarios, como por estar también acorde con los movimientos liberales de la Revolución Pernambucana de 1817, hacía poco sofocada ahí en Brasil. Oficialmente los hechos en Portugal se hacen conocidos a través de la noticia publicada en una edición extraordinaria de la Gaceta de Río de Janeiro en noviembre de 1820. Había entonces a la altura gran tensión y conflictos de interés en Portugal. La primera provincia en adherirse al nuevo régimen fue la de Gran Pará, y que se instaló de pronto una junta gubernativa a 1 de enero de 1821, y a la primera hora habían también proclamado y jurado a la futura constitución portuguesa. En el 10 de febrero siguiente fue la vez de Bahía, también conmocionada por las tropas. 10 de febrero de 1821, la Revolución Constitucionalista de Bahía, que aquí estamos en este momento, acabamos de hacer una inauguración de un monumento a esta constitución, también una placa ahí en el Instituto Geográfico Histórico aquí de Bahía para conmemorarnos este evento. Bahía también conmocionada por populares y por las tropas, que ha formado una junta provisional que, reuniéndose en el consistorio, pasó a titularse de Junta Provisional Gubernativa de la provincia de Bahía. Y el movimiento entonces se había concentrado en el consejo local, en donde se reafirmaba la fidelidad a don Juan VI, a la religión católica, a la constitución que viniera a hacerse en las Cortes de Lisboa, e interinamente se juraban a la de España, la constitución de Cádiz, del mismo modo que fuera adoptada allí en Portugal. Se instaura entonces así la monarquía constitucional en Portugal, en el rastro de la constitución de la Revolución Liberal de 24 de agosto de 1820. Y el nuevo orden político institucional que de ahí había resultado pasó a basarse en una lei fundamental, la Constitución, que regulasse os limites do poder e da obediência, manifesto da nação portuguesa aos soberanos e povos da Europa, com notas suprimidas de 1821. Consagrando entonces, desde luego, el principio de la división de poderes, constituyendo un poder legislativo de la competencia de un parlamento, constituyendo a través de un conjunto de actos electorales. Mucho más duradero que la propia Constitución de Cádiz en el mundo luso brasileño fue el sistema electoral gaditano, que se aplicó en las elecciones a diputados de las Cortes de Lisboa y también en las elecciones para el Consejo del Estado, así como posteriormente
También sirvió de base a la ley electoral que rigió las elecciones a diputados de 1822 para las Cortes de Río de Janeiro, que vinieron a reunirse en 1823, y a cuando de la disolución de esta última, aquel sistema electoral también sirvió de bases a las elecciones al Parlamento, que se reunió poco tiempo después, en 1826. Además, el método electoral fue simplificado en 2 grados. Este duplo grado electoral ya se aplicaba antes, según a las ordenaciones filipinas, en las legislaciones locales, y seguirá siendo aplicada en las elecciones del Imperio de Brasil a lo largo del siglo XIX, con algunas reformas importantes hasta el advenimiento de la ley Saraiva. En el ámbito del proceso electoral, era fundamental en el marco electoral liberal identificar a los ciudadanos que participarían en las elecciones, fijando parámetros para esta ciudadanía que ni de lejos, claro, obedecerían a las balizas universalizantes y grandi concetti de la cultura político-jurídica europea: democracia, libertà y rappresentanza, como ha detto Pietro Costa acerca de este tema. Los criterios establecidos en el Real Decreto de 1810, en las colecciones de todas las órdenes y decretos provinciales emanadas de las Cortes Españolas de 1810, para las elecciones de diputados de Cádiz, en donde se fijaban allí las balizas en números clausus para la ciudadanía, que sería utilizada virtualmente como un molde a la ciudadanía del Imperio Luso, que, por supuesto, también hablamos de Brasil, en la elección a diputados de las Cortes de Lisboa. La ciudadanía definida en la posterior Constitución Imperial brasileña siguió la solución revolucionaria francesa de establecer una ciudadanía dual, puesto que evitaba muchas de las trampas de la poliédrica sociedad brasileña de entonces, y de tal forma la opción por definir la ciudadanía, y ya voy finalizando, la ciudadanía de forma dual creaba, por un lado, la ciudadanía activa con reservados derechos políticos, y también una otra pasiva, apenas con derechos civiles, basándose en las ideas de Lavoisier cuando escribió Que c'est l'État de 1789. De todas formas, la influencia francesa se nota en materia electoral a lo largo y ancho del Imperio Ibérico, dado que la designación ciudadanos activos, que constituyen los electores de primer grado de las elecciones, va a reproducir ipsis literis la designación citoyen actif, que formaba el cuerpo de electores de primer grado de las ordenanzas real de Francia de 24 de enero de 1789, y que fue también aquí en Brasil aplicado. Muchas gracias. Perfeito, doutor Jadilson, muito obrigado. Excelente exposição. E agora eu passo, na sequência, para a doutora Ibitsan Gaik. Please, your presentation. I want to share my I want to partager I want to share my screen. Yeah. Can you allow this possibilities? Professor Luiz, desculpa, ela quer partilhar o seu sua ecrã. Sim. Sim. A apresentação dela. Por Sim. favor, está autorizado. Pode apresentar, sim. Você é o tradutor para nós? Perfeito. Muito Obrigado. prazer.
Belaciri, Tá bom? Já pode partilhar? vocês conseguem partilhar? É só entrar no sistema. Não, Apresentação. ele está ainda desativado. Tem que Tá, então um momento. Rayane, você consegue liberar para eles está no meio. apresentarem? Sim, está no meio, no partilhar a ecrã. Start Ele screen. pode fazer. Sim. Share screen. Share screen. Share screen, yes. Yes. Rayane, você consegue auxiliar eles? Não, acho que não, ainda não consigo. Pois o partilhar a ecrã está no meio, o botão está no meio, perto do botão de chat. Isso. O botão de chat, Share no screen. meio, sim. E aperte. Vocês têm um arquivo, você consegue abrir pelo arquivo aí. É um PowerPoint, possivelmente, né? Professor, eu acho que eu tentei compartilhar agora para ver, ele não está permitindo. Acho que precisa. Ele não está permitindo? Não está permitindo. Rayane, vamos fazer o seguinte, eu vou, avisa a Ibitsan, que eu vou passar para frente e eu vou tentar ver com o pessoal do apoio quem consegue auxiliar a gente. Daí ela falaria na sequência, tá bom? Daí a gente continua dando andamento aqui, enquanto isso a gente verifica como que consegue compartilhar, como que libera. Pode ser? Belaciri. Tá bom, professor, obrigado. Perfeito. Assim eu consigo, enquanto o próximo expõe, eu tento resolver essa questão técnica. Então, por favor, eu chamo, dentro da nossa concepção dos 10 minutos de apresentação, eu dou um minuto de respiro para a apresentação novamente, para ficar gravada, a doutora Silvia Turra Grechinski e Ramon Gabriel Conte. Quem que vai apresentar para nós? Vamos compartilhar a apresentação. Oi, boa tarde, então. Boa tarde. Obrigada, professor. Eu aqui, em nome do Ramon, então, agradeço, né, e parabenizo ao presidente do Coimbra Business School, professor Alexandre Gomes da Silva, e também os diretores aí do nosso terceiro Sindu, João Proença Xavier e Fábio da Silva Veiga. E também cumprimento a todos e todas que estão aqui nesse nosso painel 8, na pessoa do nosso moderador, o professor Dr. Luiz Henrique Sormani Barbugelli. Então, pessoal, o problema proposto aqui pelo nosso resumo, que seria uma resposta decolonial à crise dos direitos humanos, ele parte aí de uma ideia minha e do Ramon de que existe, né, então, uma crise com os direitos humanos, e isso de uma leitura de teoria crítica dos direitos humanos, tá? A partir principalmente do professor Davi Sanches Rubio, né, do Hélio Galhardo. Então, se a gente pensar nas diversas dimensões que vem caracterizando o nosso constitucionalismo agora do século XXI, a gente percebe que há um desafio para as ações do Estado, né? Então, esses processos decisórios, coletivos, da sociedade contemporânea, eles acabam acontecendo muito mais no âmbito do judiciário, que vem acompanhando aí essas transformações, do que no âmbito do legislativo. E aí a gente teria uma outra discussão sobre o chamado ativismo judiciário, né, e os papéis aí dessa teoria tripartite dos poderes, enfim. Então, o objetivo do texto que a gente quer construir a partir desse problema, tá, é levantar e discutir apontamentos interdisciplinares, principalmente, pessoal. Essa questão da interseccionalidade, porque se a gente quer falar aqui sobre esse constitucionalismo, que seja neoconstitucional, que seja latino-americano, a gente precisa prestigiar autores e autoras nacionais a partir de uma visão, de uma análise do Brasil, que venha de brasileiros e brasileiras, ou no máximo,
de latino-americanos e latino-americanas, não é verdade? Então, a gente elencou, dentro do conhecimento que a gente tem até o presente momento, né? Então, estamos aqui aberto a críticas e mais referenciais teóricos, tá? Desde que decoloniais, preferencialmente, de uma autora boliviana, que é Silvia Rivera Cusicanqui. Ela tem uma teoria que fala sobre o mundo ticse, como uma necessária relação entre o pluralismo jurídico, e aqui a gente vai amarrar um pouco com o professor Marcos Malisca também, né? Então, a Silvia Cusicanqui, ela é uma intelectual boliviana, de origem indígena, e ela pesquisa a história das rebeliões anticoloniais indígenas do século XVIII até os nossos dias. E ela é, atualmente, uma referência mundial no campo do pensamento decolonial, tá? Então, por que trabalhar a obra dela, né? Ou mais especificamente a teoria do mundo ticse, que é uma das teorias que ela tem, né? Não é a obra inteira, portanto. A gente precisa dessas ideias e também das práticas da episteme indígena para a gente localizar um certo gap que a gente tem aí entre a formalidade dos direitos e a materialidade deles, né? Então, a teoria crítica dos direitos humanos traz muito isso para a gente, pensar o que a gente tem de garantia constitucional de direito e o que acontece de verdade na outra ponta das pessoas que estão precisando dessa proteção do Estado e utilizando isso. Talvez, pessoal, os nossos direitos aqui dessa mesa, a gente tenha direitos humanos, cada um e cada uma de nós que está aqui, mas as meninas traficadas sexualmente no Pará não acessam esses direitos humanos, né? Então, a gente precisa pensar nisso. Metodologicamente, a gente pretende fazer isso com uma pesquisa bibliográfica, de método dedutivo de abordagem, analítico-descritivo de análise, então, é algo aí bastante teórico, né? E, a princípio, como eu estava dizendo, bastante simples dentro do que a gente tem de conhecimento por enquanto. E o final, aí, a nossa hipótese, então, é concluir o quanto é importante a gente ter alguns saberes da ciência que sejam um pouco diferentes dos eurocentrados, como eu dizia. Porque talvez se a gente quiser responder juridicamente a contradições enfrentadas nessa lógica da inclusão dos direitos fundamentais e na materialização desses direitos fundamentais incluídos, a resposta não está sendo eurocentrada. A resposta não está vindo do norte global, não é verdade? Então, para explicar um pouquinho mais como a gente pretende que isso seja possível, eu passo a palavra para o meu colega Ramon. Por favor, Ramon. Obrigado, Silvia. Então, para que isso seja possível, como bem disse a colega Silvia, a pesquisa demonstrará inicialmente as noções do Estado de Direito e o constitucionalismo, enfatizando uma nova epistemologia do constitucionalismo que é denominado neoconstitucionalismo, que a gente pode ter uma noção de que essa nomenclatura ela sofre uma crítica da doutrina brasileira, né? Mas ela é majoritariamente aceita, inclusive dos seus grandes defensores é o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Roberto Barroso, né? Então, esse neoconstitucionalismo que surge aqui no Brasil, oriundo da Constituição Federal de 88, ele se abre à expressão de uma diversidade jurídica, né? Que é pautada, sem sombra de dúvidas, na soberania popular e nas suas mais diversas expressões. Como mesmo preconizou o brasileiro Paulo Freire, na sua frase que ele diz, cabeça pensa onde os pés pisam. Nessa mesma toada, a Silvia Cusicanqui, que é a nossa referencial teórica, nos remete à ideia de consciência do local, das relações à nossa volta, pensando o direito a partir da biorregião do que das artificiais fronteiras geopolíticas. Essa emancipação do pensamento jurídico sul-global, rompendo com a ótica erudita dos países colonizadores, é um meio de enobrecer a relação direitos humanos e democracia para, então, o fortalecimento de um ideal de cidadania do sul global. Lembrar que o conceito e a matriz de direitos humanos eurocêntrico e branco, ele não pode ser uma imposição, mas sim um diálogo em que se respeitará e se afirmará as diversas expressões do direito em sua regionalidade. Só assim, né, diante desse respeito da regionalidade, dessa imposição da regionalidade sobre essa matriz de direitos humanos eurocentrado, é que será possível promover o enobrecimento dos direitos humanos em suas mais diversas faces. Mais uma vez, por fim, então, eu me socorro a uma frase do Paulo Freire, na sua obra Pedagogia do Oprimido, em que ele diz, falar, por exemplo, em democracia e silenciar o povo é uma farsa. Falar em humanismo e negar os homens é uma mentira.
Isso é como se fosse um prelúdio de que o pluralismo jurídico, e aqui eu cito o Antônio Carlos Volkmar, da Federal de Santa Catarina, o Marcos Augusto Malisca, que é nosso professor do PPGD do Unibrasil, né, Silvia, que possibilita que a sociedade se expresse de acordo com a sua vontade, legitimando, inclusive, um novo direito. Então, é essa multidimensionalidade que se expressa o caráter principal desse trabalho, rompendo, então, com esse eurocêntrico e buscando uma resposta à crise dos direitos humanos por meio dessas epistemologias do Sul. Agradeço, espero não ter passado do tempo. Obrigado, professor Luiz. Até sintéticos, demos 7 minutos e meio aqui. Eu até continuar, mas a gente aproveita no final para debater. Parabéns pela exposição. Como a gente ainda está com um problema aqui na questão do compartilhamento, eu não consegui resposta do pessoal da técnica, eu vou passar na sequência, peço licença, doutora Ibitsan, para passar para o doutor Ricardo Contrim Tchakur e Alice Bourdignon. Por favor, para vocês. Boa tarde, professor. Eu também vou compartilhar minha tela. Eu acredito que a Rayane está como anfitriã, né? Então só ela consegue habilitar para que a gente possa compartilhar a tela. Eu não estou conseguindo falar com ela. Então, vou fazer o seguinte, Ricardo, o Plínio está aí, né? Posso passar para o Plínio? Enquanto a gente tenta localizar ela? Pode, claro. Então, Claro, sem problema algum. dando continuidade, vou tentar aqui, já estou acionando todo mundo pelo WhatsApp. O primeiro que me responder, espero que resolva, né? Então, eu passo a palavra agora ao Plínio Pacheco Clementino de Oliveira para a sua exposição. Por favor, meu caro. Boa tarde a todas e todos. No início, acabei não me apresentando, então uso esse momento inicial para me apresentar. Eu sou advogado, sou doutorando na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, na área de Ciências Jurídico-Filosóficas. Fiz etapas da minha investigação doutoral na Universidade de Oxford e na Universidade de Bolonha. Estou na etapa final do meu doutoramento e essa fala que tenho hoje é uma fala que envolve parte da minha investigação doutoral. Um dos capítulos da minha tese, em um dos capítulos da minha tese eu trato desse tema e é uma alegria poder estar aqui compartilhando com vocês, ter essa possibilidade de dialogar. Cumprimento todas as pessoas presentes, especialmente o senhor doutor Luiz Barbugiani. O tema da minha fala tem o seguinte título: Direitos Humanos, Estado Multiculturalista e a questão da demarcação das fronteiras do pluralismo cultural. Esse é um tema muito genérico e que pode ser tratado de diferentes formas. Até porque os conceitos básicos desse tema, o conceito de direitos humanos e o conceito de Estado multiculturalista, são conceitos multifacetados, né? Nessa abordagem que desenvolvo no meu trabalho doutoral, eu parto da perspectiva de direitos humanos do Marcelo Neves, um constitucionalista brasileiro. Na perspectiva do Marcelo Neves, os direitos humanos eles podem ser vistos como expectativas normativas de inclusão jurídica de cada ser humano na sociedade global. Ou seja, os direitos humanos podem ser vistos como expectativas normativas, que só se concretizam propriamente como direito na medida em que são positivados. É possível dizer, na linha interpretativa do Norberto Bobbio, que os direitos, inclusive os ditos direitos humanos, são construções culturais, e como tais, são historicamente relativos, né? O Bobbio, em um dos seus textos mais influentes na parte do direito, A Era dos Direitos, ele fala que os direitos humanos enfrentam dois grandes problemas. O problema da eficácia, que segundo Bobbio é o maior problema no discurso e na prática dos direitos humanos, e por outro lado o problema da fundamentação dos direitos humanos, que segundo Bobbio é um problema resolvido em razão de um consenso global em torno do sistema de direitos humanos, que é realizado na perspectiva dele com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu me questiono se o Bobbio, na realidade que nós temos hoje, concordaria com o seu juízo de que o problema da fundamentação dos direitos humanos é um problema resolvido. Talvez seja mais pertinente dizer, na linha interpretativa do Boaventura de Souza Santos, que o problema da fundamentação dos direitos humanos não foi resolvido, porque não existe, como o Bobbio
apontou, um consenso em torno do sistema ético dos direitos humanos. Os direitos humanos são interpretados de diversas maneiras e um dos desafios basilares de dar eficácia aos direitos humanos é justamente dar uma dimensão multicultural aos direitos humanos, trazer a multiculturalidade, a interculturalidade para a prática dos direitos humanos. E aí vem um dos desafios do chamado Estado multiculturalista, né? Como efetivar os direitos humanos em uma dimensão multicultural. Quando uso a expressão Estado multiculturalista, eu uso em um sentido para designar um Estado que efetiva de uma maneira realmente, que põe em prática de uma maneira realmente eficaz a chamada política de reconhecimento, né? Falar isso é algo bastante genérico, porque a palavra reconhecimento é interpretada de diferentes modos, né? O termo reconhecimento tem uma longa história, que na filosofia política, na filosofia jurídica, nós poderíamos falar, por exemplo, de Hegel, de Axel Honneth, de Nancy Fraser, no pensamento mais contemporâneo. Quando Nancy Fraser usa a expressão reconhecimento, e é nesse sentido que usamos aqui nessa fala e também na tese, a palavra reconhecimento vai no sentido de justiça cultural, né? Nancy Fraser usa a ideia de justiça no sentido de uma paridade social, uma paridade de participação social. E uma das dimensões da justiça é justamente a justiça cultural, tendo em vista que há situações de paridade ou de falta dela que decorrem não em razão de fatores econômicos ou de fatores políticos, mas de fatores culturais, como, por exemplo, o sexismo, o racismo, a xenofobia, né? São fatores que podem levar a uma falta de paridade social. E um desafio do Estado multiculturalista é efetivar essa paridade do ponto de vista cultural, né? A justiça cultural, mas com um problema que se coloca nos seguintes termos. Por um lado, deve-se respeitar as múltiplas identidades para que exista a justiça cultural em um Estado democrático de direito. Mas, por outro lado, existem identidades culturais que promovem violações a direitos humanos, ou que pelo menos podem ser vistas como tais. Pensemos, por exemplo, em práticas identitárias como o infanticídio indígena, como a mutilação genital feminina. Então, coloca-se um dilema no Estado multiculturalista que ou afirmar as identidades etnoculturais sem qualquer interferência, ou interferir em identidades etnoculturais em nome dos direitos humanos, né? Para esse dilema, que é um dilema muito complexo de resolver, possivelmente a melhor resposta é dizer que uma resposta genérica não é satisfatória, né? Que cada situação deve ser interpretada especificamente, sem que seja dada uma solução genérica a esse problema. Mas duas possíveis respostas genéricas que nós podemos, de uma maneira muito breve, apontar são as seguintes. Por um lado, não interferir em práticas identitárias em nome do direito a ter a própria identidade cultural. Esse é um direito que é previsto no artigo 27 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, o direito a preservar a própria identidade etnocultural, né? Então, não interferir nas identidades, mesmo que elas tragam alguma ofensa a direitos humanos. Essa é uma possível solução. Penso que é uma solução problemática. Uma outra possível solução, que é a solução que encontra o maior respaldo no sistema internacional de proteção aos direitos humanos, é enunciar o seguinte: de fato, deve-se respeitar o direito humano a ter e preservar a própria identidade cultural. Mas não há direitos fundamentais ilimitados, né? Esse é um argumento que foi bem desenvolvido pelo Robert Alexy na sua teoria dos direitos fundamentais. Por mais importante que seja um direito fundamental, como o direito à vida, a liberdade de crença religiosa, por exemplo, não existem direitos ilimitados. E o direito a ter a própria identidade também não seria, nesse contexto, visto como um direito ilimitado. Então, poderíamos responder esse problema dizendo o seguinte: uma possível solução genérica, e talvez problemática justamente por ser genérica, é dizer que as identidades etnoculturais devem ser garantidas, protegidas, até o limite em que elas ofendem direitos humanos. Essa é, aliás, a resposta que é consagrada em diversos diplomas normativos que estão dispostos no Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos. Por exemplo, no artigo 4º da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, é disposto que deve ser garantido a cada grupo etnocultural o direito à preservação de seus costumes, das suas instituições,
desde que não desrespeitem nem limitem o alcance dos direitos fundamentais que estão firmados no ordenamento jurídico estatal e de direitos humanos garantidos pelo direito internacional. Esse dispositivo aqui, ele é reproduzido em diversos outros dispositivos normativos de outros diplomas, como, por exemplo, o artigo 8º da Declaração sobre Direitos das Pessoas Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas, o artigo 8º da Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre povos indígenas e tribais, o artigo 34 da Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas, o artigo 22 da Declaração Americana sobre o Direito dos Povos Indígenas. Então, essa é a solução genérica, ou seja, interferir em identidades etnoculturais quando elas violam direitos humanos. Essa é a solução que é mais consolidada no plano do direito internacional. Não digo que é uma solução isenta de problemas. Penso que toda solução genérica, aqui nós poderíamos identificar algum problema. Talvez, de fato, o melhor para resolver esse problema seja oferecer uma solução à luz de cada caso concreto. Bem, são as minhas considerações sobre essa problemática. Agradeço a oportunidade de compartilhar ideias com vocês. À disposição e dentro do tempo também, isso vai nos propiciar um período maior de debate. Agora eu vou interromper novamente e retornar a doutora Ibitsan, aí, porque conseguimos resolver ali a liberação do sistema. Tá? Daí, na sequência, eu passaria a palavra para ela e depois para o Ricardo, doutor Ricardo, para a sua exposição. Então, agora, por favor, doutora Ibitsan, a palavra é sua. Hello, everyone. My name is Ibtissam Raish, and I'm a PhD student and enrolled in the University of Mohammed V in Rabat, Morocco. I'm honored to be here to present my research topic on migration and human rights, an analysis of cooperation between Morocco, Spain, and Portugal. Antes de começar, eu gostaria de dizer algumas palavras em português para agradecer muito Dr. Luiz Henrique, professor Fábio Viega e professor João Xavier, bem como todos os acadêmicos do Iberojur por esta valiosa iniciativa. Now, let me provide you to an overview of the structure of my presentation. I will start with the introduction. Moving to the part 1, I will focus on the efforts made especially by Morocco in field of migrants' rights. In part 2, I will delve into the cooperation between these three countries in field of migration, and finally there is the conclusion. So Morocco, Spain, and Portugal, neighboring countries in the Mediterranean region, are directly concerned by migratory flows due to their strategic geographical position, a crossing point between Africa and Europe. They attach great importance to this migration issue and share a common ambition to cooperate for better migration management based on respect for fundamental rights. This cooperation aims to tackle specific migration-related challenges such as human trafficking and border violence. By adopting a collective and coordinated approach, and despite the efforts made, these challenges persist, underlining the need for ongoing collaboration to find lasting solutions. So, in fact, this study examines two findings that raise significant concerns about the implementation of migrants' law. And on one hand, international law call for adoption of the political measure to guarantee the protection of migrants' rights, in particular the right to life, dignity, and non-discrimination. On the other hand, many countries invoke economic or political methods to uphold the right to security and national sovereignty, which makes them reluctant to welcome migrants. And this position significantly complicates the implementation of migrants' law in a way that fully respects migrants' fundamental rights.
So with this mind, we can ask this question: how are Morocco, Spain, and Portugal working to reconcile human rights imperatives with the political and economic concerns in the management of migratory flows? So a qualitative approach based on the analysis of official documents will be used to answer this question in two parts. First, the advances made by Morocco in the field of migrants' rights, and secondly, the cooperation between Morocco, Spain, and Portugal in the field of migration. So without further ado, let's move to our first part. So we can say that Morocco has always asserted its interest in managing migration issues linked to Europe, while respecting the human rights and the international laws for which is party. The aim here is to positively regulate migratory flows in order to build a common social special and space and promote their well-being of people in the Mediterranean region. Of course, respect of human rights in the handling of migration issues is fundamental and in line with Morocco's ongoing commitments to democratization. So by its 2011 constitution, Morocco reaffirms its commitment to the universally recognized principle of human rights. Also, Morocco has ratified several international human rights instruments, including the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families, or during the World Conference of Human Rights in Vienna, etc., etc. And the rights stated in these conventions apply to all migrants, whether legal or illegal, voluntary or involuntary. Morocco has significant achievement in the field of migrations rights, demonstrating its commitment to the protection and the promotion of these fundamental rights. First of all, Morocco supports international and regional efforts in migration governance, including the Global Compact for safe, orderly, and regular migration. The conference to adopt this pact was held in Marrakesh in December 2018 under the auspices of the United States. And on the African scene, Morocco's efforts and initiatives were recognized by the appointment of King Mohammed VI as the African Union's champion in the issue of migration. And these efforts also lead to the creation of the African Migration Observatory, which was officially inaugurated in Rabat in 2020. Since 2014, Morocco has implemented a national strategy dedicated to migration and asylum, the aim of which is to ensure the integration of migrants and refugees while facilitating their access to rights and public services without discrimination. In this context, Morocco undertook an exceptional process to regularize the situation of nearly 50,000 migrants present on its territory between 2014 and 2017. The country also strengthened its national legal framework by adopting the law on combating human trafficking in 2016. Also, Morocco is committed to managing migration in an inclusive and dignified manner. Law number 0203 of 2003 on the entry and residence of foreigner in the Kingdom of Morocco, immigration and irregular immigration is fully in line with the international convention to which Morocco is a party. Similarly, Morocco has adopted the Moroccan Nationality Code, which has enabled to naturalization of a certain group of migrants residing in Morocco.
On the institutional side, Morocco efforts have been strengthened with the adoption of the strategy to combat human trafficking of the period 2020 and 2030. And finally, it is worth mentioning that Morocco has consolidated the international partnerships by strengthening its cooperation with organizations such as the International Organization for Migration and the United Nations High Commissioner for Refugees. And the country currently play an active role in regional and international migration initiatives, facilitating the coordination of efforts and the sharing of best practices. So let's move now to the part 2. To say that Spain and Portugal, as member of European Union, are influenced by the cooperation between Morocco and European Union regarding immigration. This cooperation has direct consequences on the immigration flows between Morocco, Spain, and Portugal due to shared immigration and border management policies and regulation. Morocco and Spain signed a number of bilateral agreements on the protection of migrants' rights, demonstrating their close cooperation on this major issue. These agreements aim to facilitate the management of migratory flows, strengthen police cooperation, and combat human trafficking networks. In fact, in February 2023 in Rabat, on the occasion of the 12th high-level meeting between the two countries, numerous cooperation agreements in different sectors were signed, notably in the establishment of a cooperation framework to share experiences in the field of migration policy management in order to offer cultural, social, and educational inclusion of migrant community in both countries. In addition to this, since 2015, the two countries set up a space for exchange and consultation on migration-related issues in the name of under the name the Moroccan Spanish Forum on Immigration and Integration. It has been an opportunity to establish a permanent framework for dialogue on the various issues linked to migration, particularly aspects relating to integration. And finally, economic and development cooperation between Morocco and Spain is also of prime importance in their overall approach to migration management. So let's move to this part that we can say that, like Moroccan-Spanish relations between Morocco and Portugal have developed significantly in recent years, both bilaterally and in areas of common interest, such as migration. The two countries cooperate closely on migration issues, seeking to strengthen the management of migratory flows in a way that is both effective and respectful of their rights. In this cooperative relationship, is based on mutual commitment to promoting a comprehensive approach to migration management, paying particular attention to the protection of migrants' rights, border security, and development cooperation. We can say that the cooperation between Morocco and Portugal in the field of migration is focused on combating illegal migration and promoting legal migration, while respecting the fundamental rights of migrants. The Moroccan-Portuguese relations are currently experiencing an unprecedented dynamism. It is therefore we see greater commitment and cooperation in many areas of common interest. In this context, the 14th high-level meeting held in Lisbon
on May 2023, the Moroccan head of government and the Portuguese Prime Minister welcomed the richness and the diversity of Moroccan-Portuguese cooperation in many sectors and common interests. Thus, the two countries share a mutual desire to promote regular, organized, and safe migratory flows. So, to conclude, protecting migrants' rights in countries like Morocco, Spain, and Portugal is challenging due to issues in labor markets such as discrimination and precarious conditions. Exploitation of vulnerable migrants by some employers undermines their fundamental rights, and effective protection requires addressing labor legislation, inspection, and human rights. So migrants also face healthcare barriers, including administrative hurdles, language, cultural differences, high costs, and lack of insurance affecting their overall well-being. Morocco, Spain, and Portugal are located along maritime migration routes, and they face some other specific challenges, like when it comes to saving migrants shipwrecked at sea, delaying in a rescue operation can have tragic consequences, resulting in the loss of many lives. So we can clearly see the transnational dimension of these challenges and underscore the need for effective cooperation between these countries. Therefore, I think that the cooperation between these three countries must not be limited to security aspects alone, but must also pay paramount attention for human rights. It is essential to ensure that the policies and action implemented respect the fundamental rights of migrants and people seeking international protection. In this regard, cooperation between Morocco, Spain, and Portugal has made significant progress in recent years, playing a significant role in reducing the number of migrants, thanks to joint efforts and strengthened collaboration. These countries have put in place mechanisms to better manage migratory flows and respond to the associated challenges. So thank you for your attention. Doutora Ibitsan, thank you very much. Por favor, chamo agora para a nossa exposição o Dr. Ricardo Contrim Shakur e a Aline Bordignon. Boa tarde, professor. A Alice, ela não está presente, ela teve um compromisso profissional, portanto, a apresentação será somente minha. Perfeito, fique à vontade, doutor. Veja se está funcionando. Todos conseguem visualizar o slide? Perfeitamente, fique à vontade. Tá. A palavra é sua. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a moderação do professor Dr. Luiz Henrique Sormani Barbugiani, agradecer também a organização da Iberojur e da Coimbra Business School, e o resultado desse trabalho de investigação, né, feito por mim e pela Alice, que é minha aluna no curso de Relações Internacionais, ela se deu por meio de uma proposta de pesquisa na disciplina de Direito Internacional Público, aonde teve como considerações preliminares o fato de que o surgimento dos estados, né, com o Tratado de Westfália, trouxe aos estados um monopólio na produção das regras para a aquisição da nacionalidade, né? Além disso, a partir de então, é o Estado quem determina quais
são os sujeitos de direito dentro do seu território, né? O fato também da aquisição da nacionalidade ser extremamente necessário para acesso aos direitos fundamentais dentro do território dos estados, a verificação de que a ausência de nacionalidade ela resulta numa vulnerabilidade que permite todo tipo de violação aos direitos humanos, ainda, né, a verificação de que tanto no sistema global de proteção dos direitos humanos como nos sistemas regionais existem vários instrumentos jurídicos que visam o reconhecimento do direito de nacionalidade como um direito humano, e mesmo assim, com esse vasto arcabouço jurídico internacional, a gente se depara em 2021, né, 2021, 2022, são os dados que eu tive até o momento, de uma estimativa de 10 milhões de pessoas apátridas no mundo. Portanto, a investigação ela vai partir da problemática de que se verifica a existência de um vasto arcabouço jurídico internacional que trata do combate da apatridia, bem como da defesa dos direitos humanos ser uma bandeira da maioria dos países ocidentais. Contudo, se verifica que o século XXI registra mais de 10 milhões de pessoas sem nacionalidade no mundo. Portanto, a pergunta que a gente pretende responder, ou pelo menos trazer aí um exercício de reflexão, é qual é o papel do Estado, tanto no combate como nas causas da apatridia no século XXI. Bom, o objeto do trabalho, portanto, é provocar uma reflexão sobre o papel fundamental que os Estados têm, né, na solução de um problema que afeta milhões de pessoas no mundo e que tem reflexos ainda mais, consequências ainda mais profundas, né, porque influencia diretamente no acesso a vários direitos fundamentais, inclusive de crianças, né, que é um grupo já vulnerável, né, dentro daquele grupo vulnerável. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica nacional e internacional, com uma abordagem qualitativa e exploratória, e para isso a estrutura do trabalho foi desenvolvida e dividida em 3 partes. A primeira trata da dimensão dos impactos da apatridia no Brasil e no mundo, né, trazendo alguns dados. A segunda parte, a busca pela efetividade dos direitos humanos por meio dos direitos de nacionalidade do sistema jurídico internacional no Brasil. E a terceira parte, a importância e a responsabilidade dos Estados para a erradicação da apatridia no mundo no século XXI. Bom, nessa primeira parte, a gente trouxe alguns dados. Então, a gente tem, né, em 2021, um registro de 4,3 milhões de pessoas apátridas no mundo, mas se sabe que esse número ele é um número subnotificado, porque nem todos os estados reconhecem o status de apatridia para aqueles que estão dentro do seu território, e também essas pessoas muitas vezes se tornam invisíveis aos olhos dos estados. Então, esses números são subnotificados. Segundo algumas organizações internacionais, estima-se que seja, né, cerca de 10 milhões ou até mais de 10 milhões de pessoas apátridas no mundo. De acordo com os dados da Acnur, mais de 75% das populações apátridas pertencem a grupos minoritários, que são grupos perseguidos, né, em seus países de origem, e, de acordo com a ONU, 70 mil crianças nascem apátridas por ano, né, o que é um número que me chama muito a atenção, porque é um número significativo, aonde a gente vai ter aí no futuro, né, a médio e longo prazo, consequências desastrosas, porque a gente vai somando esse número, né, e é um número de crianças, de gerações que vão sofrer esse impacto e que vão ter, obviamente, consequências lá na frente. O problema da falta de nacionalidade é porque exclui o indivíduo de vários direitos fundamentais, o direito político, né, o acesso ao direito de votar, né, a dificuldade de se deslocar entre as fronteiras, então afeta também a liberdade de locomoção do indivíduo, né, afeta o acesso à educação, acesso à saúde, enfim, a todos os direitos fundamentais, né, aquela pessoa passa a ser uma pessoa invisível, a viver no limbo, né, eu diria jurídico, em que ela não encontra respaldo e, obviamente, se torna um alvo, né, muito maior de violação de direitos humanos.
Bom, na segunda parte, a gente tratou do vasto arcabouço jurídico que trata do direito de nacionalidade como direito humano, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, passando pelo Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos de 66, da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, a Convenção também sobre os Direitos da Criança de 89, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de 1979 e, por fim, né, dos dois principais instrumentos normativos do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, que é a Convenção de 1954 sobre o Estatuto dos Apátridas e a Convenção para a Redução dos Casos de Apatria de 1961. Em ambos os casos, notem que a adesão, né, dos países é baixa, né, se a gente levar em consideração que existem aí 193 estados membros da ONU, a gente tem menos da metade deles aderindo aí, ratificando esses dois tratados internacionais que têm como objetivo a redução, o combate à apatria. Bom, além disso, nos sistemas regionais, eles também tratam, né, do direito à nacionalidade, o artigo 6º da Carta Africana, o artigo 20 da Convenção Americana, o artigo 7 da Convenção sobre os Direitos da Criança no Islã, e além de diversas provisões na Convenção Europeia sobre Nacionalidade. No Brasil, o Brasil é um país bastante avançado em termos de legislação que trata do combate da apatria, primeiro porque o Brasil ratificou os dois tratados internacionais que eu mencionei, né? Além disso, o artigo 12 da Constituição Federal de 1988, ela traz como formas de aquisição da nacionalidade tanto critérios sólidos como critérios sanguíneos, então isso acaba trazendo uma abrangência muito maior, né, e diminuindo aí a possibilidade de alguém ser apátrida dentro do nosso território. E, além disso, a Lei Migratória 3.445, de 2017, ela inovou, né, ao prever aí um visto humanitário, dentro do visto humanitário, a possibilidade desse visto ser aplicável às pessoas apátridas que chegam ao território brasileiro. Bom, em relação aos estados, né, a terceira parte, a gente aqui fez uma relação, né? Então, qual é a relação do Estado com o problema da apatria no mundo? Primeiro, o Estado tem um monopólio para legislar sobre as regras de aquisição e perda da nacionalidade. Isso é uma discricionariedade, eles têm um monopólio e, portanto, a discricionariedade para escolher quem possui ou não vínculo jurídico com ele. Tem como respaldo no sistema jurídico internacional o princípio da soberania, que, apesar de muitos autores alegarem que ele pode ser relativizado, na prática, dificilmente ele é relativizado. A gente observa que dos 193 Estados membros da ONU, apenas 77 fazem parte da Convenção de 1961, e aí a gente encontra um paradoxo, porque, ao mesmo tempo que muitos dos Estados que não fazem parte desse tratado são defensores de direitos humanos, mas, ao mesmo tempo, se entende que eles também são causadores diretos, né, da apatria no mundo e, por consequência, violação de todo tipo, né, de direitos humanos dessa população sem nacionalidade. Portanto, os Estados são responsáveis diretamente pela existência de pessoas sem nacionalidade no mundo. A ausência de nacionalidade, ela causa violação de direitos humanos fundamentais, de um número significativo, né, uma população significativa. As causas da apatria, né, elas são decorrentes desde o conflito de regras que os Estados têm, né, de os sólidos sanguíneos, né, que são formas de aquisição da nacionalidade, além da perseguição de grupos étnicos, minoritários, né, a cassação da nacionalidade de filhos estrangeiros, e, portanto, né, apesar de existir um vasto arcabouço jurídico internacional que trata do assunto, existe pouca adesão dos Estados ao tratado que tem as salvaguardas, que é o Tratado de 1961, né, e, além disso, existe aí uma ineficiência, né, de se impor aos Estados a adoção das duas formas de aquisição da nacionalidade por conta do princípio da soberania que os Estados gozam dentro do sistema jurídico internacional.
Observa-se aí um conservadorismo dos estados de manter esse modelo, né, como forma de aquisição da nacionalidade, porque dá a discricionalidade do Estado definir quem pode ou não manter vínculo jurídico com ele, e a solução aí passaria por uma uniformização das regras para aquisição da nacionalidade, com a adoção do critério do ISOLE naqueles estados que o critério utilizado é apenas o sanguíneos. Para finalizar, observa-se que existe aí, que o problema ele é revestido de um viés político e de outro jurídico. O viés político, né, fica bastante evidente pela falta de adesão dos estados aos tratados de 54 e 61, e na esfera jurídica, apesar do vasto arcabouço jurídico internacional, o próprio sistema jurídico internacional tem características que dificultam, né, a observância desses direitos humanos, né, tanto o princípio da soberania como o sistema de sanção precária. Portanto, aí as respostas e o combate, tanto as respostas e o combate aos problemas decorrentes da patridia dependem ainda desse protagonismo individual de cada Estado, né, dentro dos seus territórios, né? Portanto, a solução para a erradicação da patridia encontra-se limitada a uma vontade política e jurídica também, né? Bom, agradeço a atenção de todos, e é isso que tinha para apresentar. Muito legal, Ricardo. Agora já passo a palavra, acredito que seja o nosso último panelista, o grupo de panelista, Lucas Ramos Krause dos Santos Rocha e Sérgio Assunção Rodrigues Júnior. Por favor, a palavra de vocês. Boa tarde, pelo menos aqui no Brasil, né? Boa tarde para quem é daqui. Vocês conseguem me escutar bem? Perfeito. Perfeitamente. Em primeiro lugar, então, eu e meu colega Sérgio gostaríamos de agradecer ao presidente do Coimbra Business School, Alexandre Gomes da Silva, aos diretores, João Francisco Xavier, Fábio da Silva Veiga, ao nosso mediador do painel, Luiz Henrique Sormani, Regiane, e agradecimentos institucionais aqui que precisam ser feitos, à Fundação Getúlio Vargas, que fornece o apoio institucional e financeiro para a realização, para a minha participação aqui nesse evento, e da Universidade de Estácio de Sá, no caso do meu colega Sérgio. Passando rapidamente aqui pelo trabalho que a gente desenvolveu, eu vou falar um pouquinho da estrutura do nosso trabalho, falar de alguns pontos principais, e o Sérgio ele vai entrar no ponto modal que a gente trabalha nesse estudo, né? Então, inicialmente, nosso trabalho ele vai abordar a temática da teoria geral dos precedentes à luz dos procedimentos dos julgados dos sistemas regionais de direitos humanos. E para desenvolver esse trabalho, a gente escolheu a metodologia de pesquisa, né, de revisão de literatura, se baseando principalmente em livros acadêmicos, artigos científicos, decisões dos tribunais e das cortes nacionais e internacionais, de modo que a gente pudesse fazer uma análise comparada do modus operandi dos diversos sistemas regionais selecionados. O problema de pesquisa que a gente busca enfrentar nesse trabalho é justamente como as decisões dos sistemas regionais de direitos humanos elas podem vir a ser aplicadas no próprio ordenamento jurídico brasileiro. E, para isso, é necessário que a gente faça uma análise da questão do controle de convencionalidade, abordando a aplicação de uma decisão ou de parâmetros em casos concretos no nosso próprio ordenamento. O que a gente pretende trazer, então, de novidade com esse trabalho acadêmico é o modo pelo qual o controle de convencionalidade ele se relaciona com a aplicação do precedente, sob a ótica da teoria geral dos precedentes, de modo que devem ser respeitados, a gente coloca isso, né? De modo que devem ser respeitados alguns limites, alguns parâmetros, para que não ocorra o que a gente decidiu chamar aqui de descontrole de convencionalidade. A título de esclarecimento, a gente utiliza no trabalho como alguns conceitos básicos, né? A percepção de precedente como uma decisão de um órgão jurisdicional se vale de uma decisão previamente proferida para fundamentar sua própria decisão. E acaba empregando como um fundamento prático e jurídico para o seu próprio julgamento.
Jurisprudência, a segunda distinção que a gente faz aqui nesse artigo, a gente fala quando você tem um grande número de decisões que estabelece uma linha constante a respeito de uma determinada matéria tratada por aqueles tribunais, permitindo que se compreenda de modo uniforme a aplicação de determinada norma em determinados casos. Dito isso, eu passo a palavra agora para o meu colega Sérgio, que vai poder explicar o ponto nodal que a gente tenta desenvolver aqui no artigo, que é justamente a questão dos controles de convencionalidade e aplicação dos limites e parâmetros ao controle de convencionalidade no ordenamento jurídico brasileiro. Eu só vou trocar aqui de cadeira com ele para vocês poderem escutar ele melhor comigo. Só um momentinho. Pois bem, boa tarde a todos e a todas. Conforme o colega Lucas aqui acabou de traçar a parte introdutória da nossa pesquisa, o nosso intuito aqui é trabalhar com base na teoria geral dos precedentes, né, uma perspectiva à luz dos sistemas regionais de direitos humanos. Mas não tão somente aos sistemas regionais de direitos humanos, mas como se dá essa aplicação das decisões ou dos precedentes dos sistemas internacionais como um todo, dentro do caso concreto, como, por exemplo, no nosso âmbito interno, ao Estado parte ao qual cada um de nós aqui, por exemplo, estamos vinculados. Pois bem, o controle de convencionalidade, conforme nós podemos ter essa compreensão, é basicamente a aplicação de uma noção, de um sentido de aplicação de uma decisão de um sistema internacional de direitos humanos dentro do caso concreto ao qual nós estamos trabalhando. Pois bem, um exemplo de aplicação do controle de convencionalidade que nós podemos traçar, por exemplo, no Brasil, salvo engano, desculpe, no Chile, por exemplo, é o caso Olmedo Bustos versus Chile, que tratou sobre o filme A Última Tentação de Cristo, e o Estado chileno aplicou uma espécie de censura prévia à exibição desse filme. E, consequentemente, o caso ele foi para o Sistema Internacional de Direitos Humanos, mais especificamente na Corte Interamericana, que entendeu que o Chile estava violando, sim, a liberdade de expressão ao vedar a exibição desse filme. Pois bem, no caso de uma violação de liberdade de expressão, ou de uma suposta violação de liberdade de expressão, estar acontecendo, por exemplo, no meu país, que é o Brasil, e eu estar com o intuito de aplicar esse parâmetro decisório da Corte Interamericana, como no caso do Olmedo Bustos, para tentar equilibrar ou traçar esse parâmetro com o meu caso, para tentar solidificar mais ainda meu caso, essa aplicação, eu, enquanto advogado, ou um promotor, ou um defensor público, ou até mesmo um juiz, quando eu realizo esse ato, eu estou realizando um controle de convencionalidade, que é a aplicação dos parâmetros junto ao meu caso e tentar trazer um equilíbrio ou alguma forma de tentar equilibrar ou entender que a aplicação daqueles parâmetros se aplica ao meu caso. Pois bem, a nossa proposta e o que nós pesquisamos e ainda continuamos as nossas pesquisas é quando se tenta, a todo modo e a todo custo, realizar o controle de convencionalidade em inúmeras circunstâncias, aplicando-se parâmetros decisórios, precedentes dos sistemas internacionais de direitos humanos, em casos em que não deveria ser aplicado. Como, por exemplo, um caso que eu acabei de citar, que é o caso do Olmedo Bustos versus Chile, se acontece uma suposta violação ao direito à liberdade de expressão aqui no Brasil, e a todo custo eu tento aplicar aqueles parâmetros que a Corte Interamericana entendeu sobre o caso Olmedo Bustos, como forma de tentar embasar o meu caso concreto e tentar demonstrar para quem estiver analisando, no caso do juiz, por exemplo, se aquela violação ocorreu de fato ou não, à luz daquelas características daquele caso concreto no sistema internacional. Se eu estiver aplicando isso sem uma litigância estratégica e de forma desordenada, o que pode acontecer na realidade é um enfraquecimento da aplicação dos direitos humanos e, consequentemente, das balizas dos sistemas internacionais de direitos humanos. E esse enfraquecimento, ele faz com que se perca a credibilidade no tocante a essa intercomunicação entre o próprio direito interno e os sistemas de direitos humanos e o sistema internacional. E essa falta de credibilização que acontece por falta dessa aplicação
desordenada, a ausência de um critério objetivo, de uma litigância estratégica, faz com que o que nós entendemos, até o momento, como descontrole de convencionalidade ou alucinação convencional, porque se tenta a todo custo aplicar decisões dos sistemas internacionais de direitos humanos, tentar compatibilizá-las no caso concreto, só que sem um conhecimento prévio ou uma litigância estratégica adequada, que vai fazer com que no seu caso concreto que você esteja trabalhando, pode ser como advogado, como defensor público, até mesmo como promotor, não tenha o devido sucesso por falta exatamente desses critérios objetivos que deveriam ter sido utilizados. Então, a ausência de uma litigância estratégica, conforme eu falei, se dá naquilo que nós compreendemos como descontrole de convencionalidade, e tudo isso é traçado, é balizado à luz do que seriam os precedentes e de como devem ser, de fato, analisados e aplicados esses precedentes nessa ótica a qual nós trabalhamos. Pois bem, é basicamente isso. Eu não sei se o colega Lucas tem mais alguma coisa para falar, mas já estamos dentro do tempo, 8 minutos e 10. Novamente, foi um prazer. Estamos à disposição para eventuais dúvidas que possam vir a existir. Muito obrigado, professor Luiz. Muito obrigado a vocês pelo tempo, pela dedicação e pelo respeito também aos demais colegas. Pergunto se existe alguém que ficou de fora da apresentação, porque na minha listagem teria se encerrado agora. Acho que todos apresentaram, né? Corretamente. Bom, tendo todos apresentados, vou fazer um pequeno aporte rapidamente e passar a palavra para vocês, tá? Primeiro, esse tipo de evento são os melhores eventos, na minha opinião, porque ele faz um compartilhamento de informações. E direitos humanos é isso, é basicamente isso. E eu diria mais, em algumas exposições minhas eu tenho destacado que talvez um dos mais especiais e mais importantes direitos, dentro dos direitos humanos, seria o direito à informação. O direito à informação real e o direito à informação adequada de que existe o direito. Porque se o direito é posto, concretizado nas normas, e você não sabe que ele existe, ele não tem aplicabilidade. E mais do que isso, como alcançar esse direito, os instrumentos para alcançar esse direito. E nisso, seja política educacional, seja política pública de divulgação, seja atuação de órgãos nacionais, públicos, internacionais, organismos internacionais e organizações da sociedade civil também é muito importante. E tudo que foi dito aqui hoje, de alguma forma, se entrelaça com a informação. A própria exposição que estamos fazendo aqui hoje não deixa de ser informação. Isso não deixa de ser direito humano. Nós temos o direito a absorvermos essa informação para podermos adquirir e usufruir dos nossos direitos, né? E parabenizo, diante disso, a todos vocês pela brilhante exposição de cada um de vocês. Se percebe que é muito importante também essa questão do estrangeiro, como a doutora Ibtissam Gaye, que disse, e muito bem explanou, na questão do Marrocos. Talvez uma das soluções também para atenuar isso seria tratados bilaterais, não apenas tratados gerais, que acabariam, de certa forma, como o Lucas ali também destacou, tratando-se mais do caso concreto, não é? Mais da situação concreta. Os tratados bilaterais têm essa possibilidade de adequação às peculiaridades de dois países que os genéricos acabam não abarcando. É a grande discussão também de qual o sistema de proteção dos direitos humanos deve prevalecer, o regional ou o geral, né? Então existe essa discussão eterna, e é nós que vamos trabalhar em cima disso, para tentar construir alguma coisa. Por isso que eu acho importante também essa questão do estrangeiro, a preocupação do estrangeiro, porque se pararmos para pensar, estou falando de direito à informação, é difícil, dentro de um país que se fala a mesma língua. Imagine um estrangeiro que não fala a língua. Como ele vai ter o acesso à informação do direito e dos instrumentos para alcançar esse direito? Então, isso é muito importante. E não existe um parâmetro muito definido do que é direito humano ou não. Isso varia um pouco também de país para país, de situação econômica do país. E vocês têm que fazer um comparativo também, fora de dentro do país, com os demais países. Também é necessária uma solidariedade entre os demais países para garantias de direitos humanos mínimos também. Então, essas são questões que não têm resposta. E nós, de alguma forma aqui, tentamos atenuar essa discussão. Seja pela informação de como se faz um registro de casamento num cartório extrajudicial, seja dos direitos próprios de uma pátrida que ingressa no território. Tudo está entrelaçado, e isso é muito bonito, é muito importante. Por isso eu parabenizo novamente a todos vocês e abro a palavra para perguntas, questionamentos relacionados aqui aos nossos expositores. Fiquem à vontade mais uma vez, parabéns a todos.
Alguém se habilita? Alguma consideração? Ou alguma consideração final também sobre os seus aspectos? Por favor. Belassini, levantou a mão, gostaria de falar alguma coisa? Não, isso estava para... queria dizer parabéns para todos os participantes. Estou muito feliz de estar convosco hoje aqui neste congresso internacional, muito rico, valioso, claro, e de encontrar vários acadêmicos de vários países. É uma grande honra e um grande prazer. Muito obrigado. Perfeito, nós que agradecemos a sua presença e o seu aporte. Mas alguém gostaria de fazer alguma consideração, alguma complementação? Ou às vezes uma interação, porque se vocês pararem para pensar, os assuntos se interligam, né? Então existe muita coisa que é aproveitável uma pesquisa para outra. Por isso que são importantes esses eventos, para os pesquisadores se conhecerem e aprimorarem a sua pesquisa. Por favor, Lucas e Sérgio. Conjunto aqui, em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer a oportunidade de estar apresentando o trabalho aqui do lado de colegas tão qualificados. E em razão também do pouco tempo que nos sobra para um debate, sabemos que em 10 minutos não é possível fazer um grande debate, mas também deixaria aqui no chat o meu e-mail, caso vocês queiram enviar contribuições, posso enviar também o resumo expandido que foi enviado como submissão da apresentação do Congresso. E, enfim, caso queiram contribuir de alguma forma, eu fico à disposição. Da mesma forma, podem enviar também o resumo expandido que vocês enviaram, ou o artigo completo que vocês já enviaram. E será um prazer tecer as minhas contribuições e enviar para vocês. Vou deixar aqui no chat o meu e-mail e o do Sérgio. Uma boa iniciativa isso. Exatamente também, se me permite a palavra, tirar o fone aqui que senão eu fico me ouvindo. Nós nos colocamos à disposição, conforme o Lucas falou, e também eu esqueci de agradecer a Universidade Estácio de Sá, que proporcionou ao qual eu estivesse aqui, assim como a FGV, o Lucas já agradeceu também, e eventos como esse são de extrema importância, até mesmo para nós difundirmos aquilo mesmo que nós estamos todo o tempo pesquisando e também tentando auxiliar de alguma forma os direitos humanos, que é a proposta daqui. Então, é de grande valia todos os trabalhos. Nós, enquanto professores, também ficamos bem satisfeitos em ver a qualidade da pesquisa de todas as pessoas que estão aqui compondo a mesa. E, mais uma vez, obrigado a todos e a todas. Acho minha palavras também nesse aspecto que nós temos pouco tempo, infelizmente. Quem sabe no futuro possamos nos encontrar com um maior tempo para a exposição, né? Vou aproveitar também vou deixar meu e-mail aqui no chat, quem quiser entrar em contato, estou à disposição. E pergunto se tem mais algum comentário, alguma exposição, explanação dos presentes. Bom, eu queria fazer um comentário aqui, ratificando os agradecimentos, né, a todos, a participação de todos, gostei muito de verificar os outros trabalhos. É mais com a Silvia e com o Ramon. Eu sei que é um tema mais amplo, mas assim, eu percebo que no contexto, né, principalmente na sociedade brasileira latino-americana, o Poder Judiciário ainda é muito criticado por o que a gente chama de ativismo, mas assim, as minhas pesquisas, elas demonstram que realmente algumas ações do Poder Judiciário estão sendo fundamentais na proteção de minorias, porque o Poder Legislativo acaba sendo muito passivo ou representando alguns interesses de algumas maiorias que não são aquelas maiorias, são as maiorias, mas na verdade são as que menos necessitam. Então, assim, eu sei que o tema é amplo, mas assim, eu percebo que existe realmente uma questão do ativismo judicial no contexto latino-americano ou até em países menos desenvolvidos que a gente ouve por aí, né, legalmente comentando que é a invasão de competência de um poder no outro. Porém, assim, as minhas pesquisas demonstram que realmente o judiciário ainda tem um papel importante, que seja tirar o executivo e o legislativo da inércia, pelo menos startar um tipo de discussão e, de alguma forma, colocar aquele problema público em discussão para a sociedade como um todo. Esse era o meu comentário, eu acho que tem a ver um pouco
que a Silvia falou e o Ramon, mas assim, eu queria fazer pode-se dizer assim, essa defesa, né? Porque aparentemente, né, para uma pessoa leiga parece que é uma coisa ruim, só que assim, no nosso contexto brasileiro tão diversificado, aparentemente muitas coisas saem do judiciário, inclusive no meu tema de política pública. E quando a gente fala política pública, a gente pensa muito poder executivo, né? Construção de escolas, hospitais. No meu caso, é uma política pública de acesso à justiça desenvolvida pelo próprio Poder Judiciário, o próprio CNJ, ele promovendo algum tipo de política pública. Tá? Era esse meu comentário. Perfeito, Orlando. Silvia, quer falar alguma coisa? Acrescentar? Oi. Não, professor, só agradecer ao Orlando, enquanto ele comentava, eu tinha até ali já pedido o e-mail dele também, porque eu percebi aí que as pesquisas podem conversar, né, e agregar, e parabenizar todo mundo também, parabenizar, acho que especialmente a Ibitson, porque a gente sabe como é difícil estar falando, né, em outro idioma e apresentando, ainda mais no caso dela, teve dificuldade com a apresentação, mas eu acho que é isso, repassa para ela, tá, se você estiver por aí ainda. É isso, parabéns também a todos. Bem lembrado também, e de certa forma, essa pluralidade, né, multicultural está representada aqui também. Eu fiquei feliz de participar desse painel por isso também. E ainda bem que a Ibitsan, ela apresentou em formato de slide, que daí nós tínhamos uma visualização melhor até da sua exposição. Então, parabenizo ela também por essa oportunidade. Não é? Mais alguém para considerar? Professor, só vou fazer uma colaboração no que o Orlando falou. Eu concordo, eu acho que o ativismo judicial faz parte da jurisdição constitucional, né? A gente não pode desfazer uma da outra. E o Luiz Roberto Barroso tem um texto chamado Razão Sem Voto, que foi muito criticado, inclusive, né, pela própria doutrina mais conservadora, que é a respeito da função representativa do Supremo Tribunal Federal nessas ações em que jazem no Congresso Nacional a respeito de representatividade das minorias. Inclusive, a questão da transfobia, o casamento de pessoas do mesmo sexo. São vanguardas, são decisões que o Supremo Tribunal Federal exerceu que jamais teriam sido aceitas em vias ordinárias. Então, é importante essa tensão que existe entre jurisdição constitucional e a própria democracia. Eu acho que é um assunto que merece ser amplamente divulgado e questionado, porque é por meio do STF que muitas vezes as minorias têm o seu resguardo. Nós estamos aí, por exemplo, com a questão do marco temporal, que é mais contemporâneo da atualidade, que o Supremo Tribunal Federal tende, né, pela sua concepção, barrar o que a Câmara dos Deputados passou no primeiro e segundo turno. Vamos ver, eu concordo com você, eu não faço uma defesa, inclusive, do ativismo judicial, acho que ele não é todo negativo como grande parte da doutrina tradicional acredita. Então, obrigado, compartilho com o seu pensamento. Obrigado, professor. Mais alguém? Aproveitando a deixa também, já que estamos falando de direitos humanos, eu acho importante pensar que muitas coisas e muito respeito aos direitos humanos depende do próprio ser humano. Então, muitas vezes, a bagagem cultural, a bagagem de empatia do ser humano vai influenciar, por exemplo, nas decisões judiciais que eventualmente ele tome, na política pública que ele venha eleger enquanto legislador. Então, dentro da concepção de direitos humanos, o elemento humano é muito importante. Isso é uma coisa a se pensar, não só a solidariedade, mas o próprio elemento humano. Perfeito? Mais alguém? Caros, se ninguém tiver nenhuma outra consideração, eu vou fazer umas considerações finais e vou encerrar. Alguém mais se habilita? Bom, então, e praticamente vamos encerrar dentro do tempo. Eu até sugiro que no futuro, pessoal, não sei como é que é possível isso, talvez a gente peça para a organização, para compartilhamento de dados, compartilhar, a quem autorizar, obviamente, os devidos e-mails e contatos, para manter esse grupo trocando informações, que eu acho que isso é muito importante, e talvez seja esse o principal objetivo que nós temos na academia, não é? Atravessarmos fronteiras e termos mais contatos. De qualquer forma, eu vou autorizar a administração a repassar meus dados. Agradeço mais uma vez a presença de todos.
Vocês não sabem como me alegra estar aqui tratando de direitos humanos e os desafios, que são muitos e perpétuos. Temos que trabalhar dia a dia e constantemente. Dito isso, muito obrigado. Parabéns a todos novamente, a todos os aportes, a todas as apresentações, e continue assim, aperfeiçoando cada vez mais o ser humano que cada um é. Muito obrigado e boa tarde para quem está no Brasil, a todos, e um bom dia para o restante do pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Luiz, Boa posso tarde.